Boa noite, turma. Tá tudo bem com vocês? Boa noite, prof. Antes de a gente começar, eu queria só passar algumas datas aqui para vocês, até pela questão de ciência, certo? E para a gente organizar aqui a nossa agenda do último mês. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre o nosso último conteúdo teórico, certo? Que vai ser sobre as doenças do sistema nervoso. Já compartilhei com vocês lá no Classroom o material de apoio. Já encaminhei também os outros materiais que faltavam, tá? Então, estão todos lá na plataforma, bem como as nossas aulas. Então, para quem perdeu alguma aula e para estudar, já está lá disponível. Não sei se todo mundo sabe, mas semana que vem é feriado, certo? No dia 11, feriado de Corpus Christi, salvo engano. Para o dia 18, que é a quinta-feira subsequente, eu vou fazer uma revisão com vocês. Acho que deu bem certo a gente fazer aquela atividade para A1, onde vocês puderam rever os conteúdos, alguns conceitos, e já estimular a prática do estudo de vocês para avaliação. Então, vou repetir essa metodologia, vou fazer uma revisão do conteúdo que a gente viu da segunda parte, certo? Do nosso conteúdo. E aí eu vou passar uma atividade hoje para vocês, porque, enfim, né, vocês já devem saber que a gente não vai conseguir retornar para finalizar o semestre presencialmente. A minha disciplina, as nossas atividades, eu consigo terminar aqui na plataforma online. E aí vocês lembram que a nota de vocês é 30% de prova prática, certo? De uma atividade prática, e os outros 70% da atividade teórica. Então, eu vou passar uma atividade, e aí vocês vão ter essa semana, onde vai ser feriado, até a outra, que é a revisão, para me entregar essa atividade, que vai contar como a nota de 3 pontos para vocês juntarem com a atividade teórica, certo? Dessa vez vai ser diferente, não vão ser os exercícios que serão transformados para contabilizar os 3 pontos, e sim uma atividade que eu vou passar. E aí, dessa maneira, no dia 25, que é a última quinta-feira do mês, a gente realiza a nossa atividade teórica escrita, certo? Então, são esses 3, a gente tem, depois de hoje, mais 2 encontros, tá certo? Então, no final da aula, eu vou orientar vocês em relação de qual que é a atividade que vai ser feita, por conta de valer nota para somar com a teórica, a atividade ela tem que ser feita individualmente, certo? E aí, como vocês vão ter essas 2 semanas, dá para fazer uma atividade bem tranquila, bem elaborada, que é o propósito para complementar a nota de vocês. Queria relembrar que o prazo de entrega do manual, do portfólio, é até amanhã. E aí eu queria saber como é que está sendo a construção. Muitos aqui já me enviaram o material, mas eu queria saber como é que está essa construção. Se vocês querem que eu dilate esse prazo até o sábado, por exemplo, ou vocês todos conseguem me enviar amanhã sem falta. E aí, para quem não me enviou, o que que diz? Sábado. Então tá certo. Vou fechar para entregar no sábado, então e eu vou colocar essas informações no Classroom, até para quem não está online. Sábado até às 17 horas, certo? Aguardo o envio do portfólio no meu e-mail. Para quem já me enviou, desconsiderem esse aviso que eu estou informando. Quem não me entregou o estudo de caso também, não esqueça de enviar, porque ele faz parte da A2 de vocês, e vocês não podem ficar prejudicados por não ter entregue a atividade, certo? Então, quem não me entregou, encaminha também no e-mail. O formulário, a atividade, o que é para fazer, tá lá no Classroom de vocês. E aí, dessa maneira, já só para vocês ficarem cientes, a A2 de vocês vai ser constituída da nota do portfólio e do estudo de caso, certo? Então, o estudo de caso eu avaliei o material que vocês encaminharam,
a participação de vocês no momento que teve de discussão aqui dentro da nossa aula, e o portfólio pela construção e do trabalho que eu sei que está sendo, para vocês compilarem essas informações, tá certo? Então, essa é a nossa A2, uma vez que as outras atividades que a gente fez já foram compiladas para os 3 pontos de vocês da A1. Até aqui, alguma dúvida em relação a como é que está sendo constituída, qual é o calendário, enfim, mesmo eu vou encaminhar tudo isso por e-mail, mas gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida ou não entenderam alguns dos critérios que foram colocados. Falem agora ou falem-se para sempre. Tem nenhuma dúvida, não. Então, tá tranquilo. Tá? Então, vamos lembrar. A2, portfólio e estudo de caso. Quem não fez um desses dois, me encaminhe até sábado, sem falta. Depois disso, eu não vou aceitar mais nenhuma das atividades, até porque a gente tem que lançar no portal de vocês a A2 já para finalizar, tá certo? Então, tentem agilizar aí para quem não fez. E aí, para quem entrou agora, dia 11, semana que vem, é feriado, então nós não temos aula, certo? No dia 18, vai ficar a revisão do conteúdo. Então, eu vou fazer uma revisão do conteúdo que a gente viu até agora, para tentar auxiliar vocês para a realização das atividades, da atividade teórica. E para esse dia também vai ser a entrega do material que eu vou solicitar como atividade hoje, no final da nossa aula. E no dia 25, que é o nosso último encontro geral, certo? Embora a gente não vá se encontrar, mas eu vou estar online na plataforma, será o dia da nossa atividade teórica. E aí vai ser daquela mesma forma. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma questão, algum ponto que não entendeu, eu vou estar aqui para tentar auxiliar, certo? E aí vocês consigam executar a atividade de maneira bem tranquila, tá certo? Mais uma vez, vou mandar tudo isso no Classroom, deixar tudo registrado lá. E aí, então, vamos começar a nossa aula, certo? Hoje vai ser um assunto bem mais breve, porque vocês vão perceber que muito do conteúdo que eu vou apresentar para vocês ainda está um pouco desconhecido, não existe um consenso em relação a origem das doenças ou a maneira como ela funciona completamente. Então, isso tudo vai influenciar diretamente para que vocês entendam a complexidade das doenças que eu vou apresentar para vocês. Essas doenças, elas fazem parte do sistema nervoso, e eu acho interessante a gente abordar esse conteúdo, embora vocês vão perceber que tem muita parte que a nutrição não vai conseguir remediar completamente, mas é interessante que vocês tenham esse conhecimento por se tratar de uma doença que é bem intrínseca, bem inerente ao público idoso, certo? Então, dessa maneira, a gente finaliza o nosso conteúdo visto até então, onde a gente trabalhou sobre as políticas, trabalhamos sobre as infecções sexualmente transmissíveis, trabalhamos sobre desnutrição, sarcopenia, osteoporose, e agora finalizando com as doenças do sistema nervoso. E quais são as doenças que eu vou dar mais enfoque aqui hoje? A primeira delas é a doença de Parkinson, certo? Então, vamos ver o que a literatura traz sobre essa doença, como é que ela é encarada, quais são as limitações que ela representa para o indivíduo, para o nosso paciente, e além disso também a doença de Alzheimer, certo? Então essa doença ela vai ser influenciada pelo período de idade que a gente tem, e o idoso vai ser mais acometido especificamente por essa doença, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Bom, então, iniciando com a doença de Parkinson, o que a gente sabe? O que vem para vocês quando eu falo de doença de Parkinson? Vocês já ouviram falar? Sabem alguma característica? O que vocês já ouviram falar sobre Parkinson? A gente estudou ela na matéria da Irla, né? E aí a gente até acabou colocando ela no nosso manual que a gente construiu.
Essa e algumas outras doenças do certo? sistema nervoso. Basicamente é que E aí, o tem. que que vocês lembram aí de memória, então? A tremedeira. Cortou. Isso, tremedeira. O que mais? Vocês já atenderam algum paciente que sofria de Parkinson? Tecnicamente não, só casos que a Isla passou assim na atividade, né? Não. Bom, então, como o Parkinson, né, o que vocês haviam falado. É. Isso. Não, então, o do Parkinson, ele é uma doença que faz parte dessa ordem das doenças do sistema nervoso. A gente precisa ter muito cuidado e muita cautela quando vai atender um paciente que tenha alguma desordem no sistema nervoso, justamente porque a gente sabe que tudo que é responsável pelo nosso movimento, pela questão do nosso paladar, pelo funcionamento do nosso organismo, vai estar diretamente também associada ao sistema nervoso. Então, se eu tenho uma implicação ou uma complicação nessa ordem, vai interferir diretamente na forma pela qual o meu organismo vai responder. Então, de maneira geral, quando eu tenho uma característica ou uma doença que interfere na minha ordem psicológica, todo o comportamento desse indivíduo vai ser alterado e isso vai influenciar diretamente na conduta que a gente deve ter e também na qualidade, para tentar melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, certo? Que sempre vai ser o nosso maior propósito, melhora de qualidade de vida e que ele garanta uma boa alimentação e, consequentemente, uma boa nutrição. E aí eu trago aqui para vocês algumas informações em relação a essa doença. Como vocês fizeram a construção do material baseado nessa doença, então muito vai estar aí fresco na memória de vocês. Mas, de maneira geral, essa doença ela foi descoberta pelo James Parkinson, que era um cirurgião. Então, inclusive, foi ele que fez um dos primeiros ensaios em relação a essa doença, que era o ensaio sobre tremedeira, certo? Justamente pelo que vocês falaram, porque o Parkinson, o que a gente sempre associa como primeiro sinal é justamente essa questão da tremedeira. Mas aí é importante que a gente tente entender por que que essa doença causa tremedeira, certo? Já que a gente entende que, ok, é uma característica, é o mais clássico, mas o que é afetado no sistema neurológico desse paciente para ocasionar a tremedeira nele? Então, quando o paciente começa a desenvolver essas características ou esses traços, pode ser encarada como a síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo. E é importante a gente tentar diferenciar que a síndrome não é necessariamente o desenvolvimento da doença, certo? A síndrome é, de maneira mais fácil aqui para tentar correlacionar com vocês, é da mesma forma de quando a gente tratou sobre as ISTs. A diferença de você ser portador do HIV e você ter a AIDS. Então, seria uma associação que a gente poderia fazer aqui para essa situação. Às vezes, o paciente ele vai apresentar características que te dão um falso positivo para a doença, ou porque ele começa a ter tremedeira, ou dificuldade de locomoção, ou outra situação que vai impedir o andamento desse paciente, ou a qualidade motora dele, e por não ter os exames específicos, é caracterizado como Parkinson, mas na verdade ele só está apresentando uma síndrome. A doença de Parkinson diagnosticada, ela vai implicar diretamente numa questão neurológica irreversível, certo? Então eu tenho esse ponto de diferenciamento. E aí, como a gente já sabe, certo? É uma questão neurológica, de ordem neurológica, então é uma doença que vai afetar a parte do nosso sistema nervoso. É uma doença crônica, porque é uma doença que ela vem acontecendo
ela vem prejudicando, interferindo no nosso organismo com o passar dos anos. Não é uma bactéria, não é um vírus, não foi um contato por sangue, enfim, não foi nada, um agente contaminante, por assim dizer, que foi responsável em transformar essa doença dentro do nosso organismo. Então, dessa maneira, ela se torna uma doença crônica, pela questão dos anos. E, consequentemente, uma doença progressiva. Até o momento do diagnóstico, ela leva muito tempo, até pela questão da sintomatologia desses pacientes. Não é 100% dos pacientes que vão apresentar tremedeiras, por exemplo. Então, se você retira um sintoma que a gente pode encarar como um sintoma clássico, e ele não apresenta mais nenhum outro, como que a gente vai saber se esse paciente já estava desenvolvendo Parkinson? Por mais que ele seja associado ao público idoso, existem indivíduos que começam a aparentar e apresentar os sintomas ali por volta dos seus 40 anos, certo? Então, isso vai progressivamente também, quando ela se instala no sistema nervoso, debilitando mais e mais o indivíduo, até um momento que esse indivíduo ele não consegue mais se locomover da maneira adequada. O que antes era uma tremedeira individualizada, bem localizada, ela torna para todo o organismo de maneira a comprometer a mobilidade desse paciente, certo? Lembrando que a gente está falando aqui de sistema nervoso central, é onde os nossos hormônios são produzidos, onde os nossos impulsos são produzidos. Então, tudo isso vai interferir diretamente na nossa locomoção. Então, associar sempre Parkinson com locomoção. Muito além, é claro, de só ter um sintoma como a tremedeira. E aí a doença, principalmente, a característica mais clássica dela, em termos da característica da doença, é a morte das células do cérebro. E essas células do cérebro que morrem são as que estão localizadas na substância negra. Então, voltando muito lá atrás, quando a gente teve aula de anatomia, na região do cérebro, a gente sabe, então, que tem a divisão dos hemisférios e cada parte do nosso cérebro, cada glóbulo é responsável por uma parte do nosso funcionamento de uma maneira geral enquanto indivíduo. Na parte que é a substância negra, que está presente ali no cérebro, é ela que é responsável por fornecer um hormônio que é extremamente importante para o nosso organismo. E que hormônio seria esse? Eu pergunto para vocês. Vocês sabem? Começa com D. Eu acho que é a dopamina, mas não tenho certeza. Exatamente. É a dopamina em cheio. Então, a dopamina, relembrando, qual que é a função dela? Ela é um neurotransmissor, ou seja, ela é responsável por transmitir impulsos para o nosso corpo. Afinal, o sistema nervoso todo é uma propulsão de impulsos para que a gente consiga levantar uma mesa, levantar o nosso braço, conseguir andar, enfim, tudo isso é por conta da transmissão, que vem do cérebro até o momento de você fazer essa atividade. Até mesmo o simples ato de urinar é comandado por conta do nosso cérebro. E a dopamina, ela vai controlar os movimentos. Esses movimentos para acontecer de uma maneira muito voluntária. Então, a gente não precisa pensar, ok, eu estou deitado, cérebro, ligar, eu preciso me sentar. Então, a gente não tem esse passo a passo. É um reflexo quase que involuntário, certo? Você pensa, muitas vezes você não consegue nem identificar que está pensando em ter essa ação, e o organismo ele já libera para que seja realizada aquela atividade, certo? Então é a mesma coisa, a gente vai ao banheiro, a gente não pensa, ok, preciso fazer xixi. Ou então, né, preciso fazer cocô. E aí isso é de uma maneira muito natural, porque os neurotransmissores, eles estão saindo ali do nosso cérebro de uma maneira permanente e fazendo, enfim, a abertura dos esfíncteres, de tudo que a gente pode ter no nosso organismo e facilitando de maneira voluntária todo e qualquer movimento que é inerente
ao nosso organismo. Então, é muito importante. A dopamina também, ela é muito importante na sensação de felicidade, certo? Junto com os outros neurotransmissores que a gente tem no nosso organismo também. E vocês vão perceber que justamente por ela, além de estar associada com os movimentos, também está associada com sensações de felicidade, lá na frente, quando a gente for ver alguns sintomas que essa pessoa apresenta, vocês vão pensar, é verdade. Então, se eu não tenho a dopamina sendo produzida da maneira correta, já que a parte onde ela deveria ser produzida está sofrendo necrose de células, então é claro que esse sintoma, enfim, não vai acontecer, porque eu não consigo ter uma reação se eu não tenho o produtor dela dentro do meu organismo. E aí, na literatura, o que é representado? Que essa doença, ela começa a apresentar sintomas mais perceptíveis a partir dos 55 anos de idade, e ela atinge o seu estado mais perceptível quando o indivíduo chega aos 70 anos. Então, a gente pode até voltar naquela discussão que eu havia feito, ainda quando a gente estava no presencial, no sentido de, ok, é ótimo a longevidade, o aumento da expectativa de vida dos idosos, que eles estejam tendo uma qualidade de vida melhor, estejam vivendo por mais tempo, mas a gente sabe que o nosso organismo, o nosso corpo, ele não foi preparado para sobreviver por muitos anos. Ele tem como uma função máxima a reprodução, e aí depois disso ele entende que é uma máquina que precisa ser parada. Então, ele não foi programado para, enfim, viver 100, 120, 150 anos, certo? A gente tem um período que eu costumo falar como se fosse um período de desgaste. Então, é claro que à medida que a gente vive mais doenças vão aparecendo, mais o risco e chances de a gente desenvolver doenças ou patologia, ou sintomas, síndromes, que no momento que a gente é adulto ou mais jovem, não é tão não é tão vulnerável para o desenvolvimento dessas doenças, certo? Então, é muito por isso que a gente tem que pensar numa qualidade de vida do idoso, sabendo que essas limitações vão acontecer. Ok, ele vai viver mais, em contrapartida, é maior a chance dele desenvolver hipertensão, é maior a chance dele desenvolver diabetes, maior a chance dele desenvolver Parkinson, ou algum tipo de desnutrição, enfim, complicações que vão interferir diretamente na qualidade de vida do meu paciente e tornando, assim, mais difícil o atendimento e a qualidade de vida dele e tornando-se um desafio para a gente. Aqui eu trouxe um esquema para mostrar para vocês, enfim, né, a título de visualização, a região da qual a gente está falando. Então, aqui, substância negra é uma parte muito próxima ao nosso cerebelo, certo? Então, a parte mais distal do cérebro. E aí, quando eu tenho a morte da produção dessas células nessa região que vocês podem perceber que é minúscula comparado a outras partes do nosso cérebro, mas que vai influenciar diretamente no nosso organismo, então, eu começo a desenvolver uma falha no meu sistema. Então, eu paro de produzir a dopamina, que é o neurotransmissor que vai ser responsável pela minha movimentação, e aí vai ficando como se eu fosse um vídeo ali travando, certo? Então, eu estou com pouca internet, e esse vídeo, ele vai travando com mais facilidade. Então, isso, para a medicina, eles entendem como o primeiro sintoma para os tremores desse paciente, porque é justamente o tremor um indício de que o seu organismo ele não está funcionando da maneira correta. Como que a gente sabe que um carro está quase sem gasolina? Porque ele vai engasgando, né? Então ele vai tendo ali dificuldade para andar e ele vai apresentando sintoma, cara, tá ficando sem gasolina. Você tem que tentar dar um jeito para que eu consiga andar novamente. E aí o organismo ele responde da mesma forma. Ele vai trazer esses tremores. E a grande característica também que é interessante a gente falar aqui é que assim, muitas pessoas acham que quando você tem o Parkinson,
a pessoa vai tremer 24 horas, certo? Isso é errado, porque acontece com o paciente uma situação que a gente fala de tremor do repouso, ou seja, é quando a pessoa ela tá ali com o braço apoiado numa cadeira e aí você percebe que inconscientemente o braço dela está se movimentando. Da mesma forma, se ela tá com o braço levantado, esse braço também pode começar a tremer. E se a pessoa começa a desenvolver uma atividade, então, por exemplo, ela começa a mexer o braço voluntariamente, ou ela pega, enfim, vai tentar dirigir um carro, esse tremor, ele para, porque você está impulsionando, certo, o seu organismo. Então, se é um hormônio que influencia no movimento, ele vai começar a apresentar essa falha quando ele está em repouso, porque ele não vai conseguir mais diferenciar o que é repouso e o que é movimento. E ele tende a parar no início, quando essa pessoa realiza alguma atividade com o braço, ou com a perna, enfim. É muito mais característico em relação ao braço, são os primeiros sintomas que tem. E um ponto que é interessante a gente também acabar discutindo é que esse tremor, ele não é bilateral, ele é unilateral. Então, vai ser uma parte do corpo apenas que vai começar a apresentar esse tremor, sempre no início, ou o braço esquerdo ou o braço direito, mas nunca os dois ao mesmo tempo, justamente porque o seu organismo ele ainda está deixando de produzir esse neurotransmissor. No momento que não tem mais nenhuma transmissão da dopamina, é o momento onde o indivíduo ele para, na verdade, de ter a sua mobilidade, ele não consegue mais se movimentar da maneira que ele fazia antes. E aí chega num quadro mais difícil para esse indivíduo. Então, aqui eu até, enfim, resumi alguns sintomas que acontecem, que são muito frequentes da doença. A primeira delas, vale salientar, que é a depressão. Então, a dopamina, além da serotonina, que são responsáveis por essa sensação de prazer, de relaxamento, ela vai influenciar, a ausência dela vai influenciar na sintomatologia da depressão. Então, a gente vai ter um paciente que vai ser mais ali tristinho, vai estar num quadro maior de depressão. Tanto é que muitos cientistas associam que, além do tremor, um outro lado da doença é a depressão, certo? Não é depressão por conta da tremedeira do paciente, porque ele está mal por estar apresentando esse sintoma, não. É porque na ausência da dopamina, você diminui aquela sensação de felicidade do seu organismo, certo? Todos esses neurotransmissores, eles são extremamente importantes para a gente, para ter essa sensação breve, mas é importante, de felicidade. E aí, além disso, a lentificação dos passos, certo? Que é o que a gente vem discutindo. Eu vou tendo os tremores da mão, especificamente, ou do braço, e associado à progressão dessa doença dentro do meu organismo, eu vou tornando esse meu organismo mais lento, com maiores dificuldades de realizar as atividades que até então ele fazia da maneira mais tranquila possível. Então, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de andar, vai demorar um pouco mais para realizar suas atividades, justamente porque é como se faltasse a comunicação do cérebro para o músculo dele. Então, isso vai fazer com que ele retarde os seus movimentos. Recentemente tem sido discutido muito a alteração na letra dos pacientes. Então, já que o tremor da mão muitas vezes já é um sintoma quando a doença está completamente instaurada e ela já atingiu uma progressão alta, muitos médicos estão percebendo, certo, em alguns estudos que foram feitos, que a diminuição da letra desse paciente também influencia e pode ser um sintoma do aparecimento e do desenvolvimento do Parkinson, certo? Então, a gente até pode fazer esse acompanhamento também. O paciente ele tinha um tamanho regular e aí essa letra vai ou diminuindo ou aumentando, justamente porque quando a gente vai escrever, a gente precisa do controle das nossas mãos, do movimento. Então, se eu tenho dificuldade, e aí, enfim, né, para quem já quebrou o braço e depois teve que voltar a realizar suas atividades, sabe
que a gente tem uma certa, enfim, é mais difícil você voltar a executar as atividades que antes você fazia de olho fechado, praticamente, certo? Então, isso também pode ser um dos sintomas. Eu tenho a rigidez muscular, que é a característica final do paciente, então ele vai simplesmente ficar, por falta de palavra melhor, travado. Então, ele vai parar de fazer a movimentação dele e vai se tornando imóvel, até o momento que esse paciente venha a óbito. Um outro sintoma também que é associado é a cinesia, certo? Então, mais uma palavra técnica aí para o vocabulário de vocês, que nada mais é do que a redução na quantidade dos movimentos. Então, se antes eu tinha uma capacidade de me movimentar por longos períodos ou por longos trechos, essa minha mobilidade vai sendo reduzida. Então, eu tenho uma extrema dificuldade, é quase correr uma maratona, eu saio do meu quarto para ir no banheiro. Então, isso também é um empecilho para a vida desse meu paciente. Então, dessa maneira, esses seriam os principais sintomas que acometem as pessoas que têm a doença de Parkinson. E aí percebam que o simples bloqueio de um neurotransmissor, como é a dopamina, vai influenciar completamente a maneira pela qual esse meu paciente vai ter a sua vida. Além desses sintomas, enfim, a gente pode também citar a constipação, certo? E aí, por que a constipação? Acho que vocês já perceberam que quando a gente fala de idoso, é quase igual falar de constipação. Mas porque nada mais é a constipação, ela depende do nosso sistema digestório, e o nosso sistema digestório, ele é atendido pelos impulsos nervosos. Então, a abertura dos esfíncteres, que tem no estômago, que tem no reto, enfim, dependem dos estímulos cerebrais. Então, se eu não tenho esse estímulo, o meu alimento, o meu trânsito alimentar, ele não vai acontecer da maneira adequada, certo? Então, é muito comum também isso causar constipação no meu paciente também. Além disso, além da questão do movimento, pode causar constipação, porque um dos medicamentos que são dados, certo, que são prescritos para o paciente que tem Parkinson, é chamado de levodopa. E esse medicamento, um dos efeitos colaterais dele também é causar, querendo ou não, constipação no meu paciente. Então, a gente já tem que trabalhar bem aquela questão da alimentação, garantir fontes de fibra, enfim, para dar um suporte para esse meu paciente conseguir suprir as necessidades dele no dia. E como cuidados gerais que a gente pode ter em relação à preocupação do meu paciente, manter uma rotina clássica, o padrão diário dele, justamente para que ele não se sinta de nenhuma maneira incapacitado por conta dessa doença, e até mesmo para estimular que ele tenha uma movimentação, certo? Ele consiga desenvolver as suas atividades no máximo da sua capacidade. Uma outra delas é o exercício regular, certo? E isso é zero surpresa. Afinal de contas, através da prática da atividade física, eu consigo tentar estimular tanto a liberação da dopamina, que é tão importante aqui, como também para estimular e tentar, enfim, dar mais energia, mais estímulo local dos músculos, e assim você conseguir desenvolver, tentar diminuir a intensidade dos tremores, que é bem característico da doença. Então, de uma maneira geral, fortificar a musculatura desse meu indivíduo, estimular. Se você põe o peso, então você consegue fazer um estímulo e o seu organismo, o seu cérebro, ele vai precisar ser estimulado de uma maneira a tentar garantir ali que essa pessoa consiga fazer atividade física de maneira regular. É interessante também tentar simplificar as atividades diárias. Então, se esse paciente tem que se alimentar, tentar deixar essa alimentação o mais fácil possível, enfim, não ter tanta coisa, tanto alimento para abrir, para
descascar, enfim, que requeira muitas técnicas, tentar deixar e orientar a família a deixar esse alimento bem porcionado. Pode ser feito uma quantidade X de alimento e aí colocar em marmitas para que ele vá consumindo ali durante o seu dia. Ou seja, simplificar, diminuir ao máximo o que ele precisa fazer de esforço, certo? Até para que não aconteça, enfim, algum tipo de acidente físico com ele. Então, eu consigo simplificar e eu facilito a rotina desse meu paciente. E por último, também, fazer uso dos dispositivos de assistência, então, no sentido até mesmo de o que eu posso, enfim, ter de auxílio, manter próximo pessoas que consigam me auxiliar, ou ter, enfim, hoje a tecnologia avançou bastante, certo, em relação ao auxílio das pessoas em determinadas doenças.
Voltei. Acho que a minha conexão aqui caiu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza, então. Sim. Só retornando, né, pra gente. Bom, tô falando agora do Alzheimer, então, que, como eu havia mencionado, quando comparado ao Parkinson, que é uma doença, enfim, que vai influenciar diretamente na mobilidade do meu paciente, o Alzheimer, ele é considerado uma doença mais agravante, justamente porque ele vai interferir diretamente nas memórias, na localização espacial aqui desse meu paciente. Então, é muito mais raro a gente ver um paciente com Alzheimer andando sozinho ou fazendo suas atividades de maneira individual no dia a dia. Geralmente, eles vão estar acompanhados justamente porque eles requerem um cuidado maior, certo? O Parkinson, ele tem, enfim, ele vai apresentar os sintomas, mas ele consegue manter uma rotina muito tranquila ainda, certo? Na medida do possível. E o Alzheimer, não. Então, o que a gente sabe? O que está aí na literatura, enfim, o que já foi discutido sobre o Alzheimer? Primeiro, que ele foi descoberto pelo Alois Alzheimer, que era um médico alemão. Então, ele foi um dos primeiros que identificou essas características, enfim, né, nos seus pacientes. Ele enquadrou no início como se fosse um mal, no sentido, e aí até hoje algumas pessoas popularmente falam de mal de Alzheimer, certo? Que é nesse sintoma de que era uma doença, uma situação tão grave que comprometia e praticamente encerrava a vida da pessoa, certo? Então eles encaravam que o paciente que tinha Alzheimer era um paciente que já estava praticamente diagnosticado como um paciente, enfim, sem vida mais. Hoje ele já eleva mais o status de doença, porque a gente consegue identificar que ele tem uma classificação, não é todo mundo que vai representar os mesmos sintomas. Muitas pessoas acham que o fato de você ter Alzheimer é diretamente associado com você ter demência, e a gente tem pacientes que vão estar em estágios diferentes, então a gente vai discutir um pouco em relação a esses estágios. Ele acontece também no público idoso, então ali por volta dos 65 anos. O ponto máximo, enfim, onde a maior incidência desses casos é os 85 anos. Após os 65 anos, o risco ele vai sendo duplicado ali por volta a cada 5 anos. Então, cada 5 anos que eu vou envelhecendo, o risco, a possibilidade de eu desenvolver essa doença, ela se torna maior. Então, a gente tem que ficar atento aos sintomas que vão aparecendo para tentar identificar se esse paciente pode estar ou não desenvolvendo a doença de Alzheimer. E aí, mais uma vez, certo? Já que a gente está falando das doenças do sistema nervoso, é uma doença que tem como característica também a deteriorização das funções cerebrais. Então, a outra parte do cérebro está ali ligada diretamente com a perda da memória recente. Então, no início, ela vai afetar diretamente essa parte da memória, justamente porque são acontecimentos, informações que foram há pouco tempo, e aí, de maneira geral, você não consegue, o cérebro ele não consegue ter tempo para registrar a informação. Então, eles começam a relatar, enfim, esquecer um telefonema, o que almoçou, qual foi a última hora que fez uma refeição, enfim. E à medida que essa doença ela vai se agravando, elas começam a esquecer pontos mais críticos, uma memória mais profunda. Então, eles começam a esquecer lembranças do passado, de quando eram jovens, enfim. E eles vão tendo lapsos de memória do que está acontecendo. Então, não é muito a temática, mas é muito o que acontece naquele filme, para quem já assistiu, Diário de uma Paixão, certo? O que a protagonista tem, a gente acaba descobrindo no final, que é a doença de Alzheimer. Então, ela tem lapsos de memória, justamente porque... Isso, eu também. Então, ele vai tendo esses lapsos de memória, ela vai tendo esses lapsos, e porque ela é guiada por enfim, a história dela,
Então, ela consegue lembrar alguns pontos, mas a grande maioria ela esquece. Então, ela não reconhece os filhos, o próprio marido, enfim. Então, é o que acontece. A pessoa que convive com um indivíduo que tem Alzheimer, ele tem que estar ciente que, às vezes, ele vai conseguir lembrar, ou, às vezes, ele vai olhar para você e achar que você, enfim, deveria ser criança, porque a memória que ele tem é uma memória mais antepassada, ou então ele não vai te conhecer de nenhuma maneira, mesmo sendo filho, marido, enfim, próximo a ele. A questão da sobrevida desse paciente vai estar diretamente ligada à qualidade de vida, certo? A função do cérebro que ele vai ter, já que eu tenho uma deteriorização das minhas funções cerebrais, vai ser muito comum que esse paciente, com, enfim, o passar dos anos da doença, ocorra um momento em que o cérebro dele simplesmente vai parar de funcionar. Então, isso vai levar ao óbito desse meu paciente. Assim como o Parkinson, não existe uma causa desconhecida até o momento, uma causa por que ele acontece ou o que fazer para tentar diminuir, evitar os chances, enfim, mas de uma maneira geral, da mesma forma que o Parkinson, ela vem acontecendo de maneira mais acentuada justamente porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando, e isso vai influenciar diretamente. É interessante também ressaltar aqui que, embora ela também é uma doença que não tem cura, certo? Então, o tratamento e o acompanhamento, ele é mais de uma maneira profilática, no sentido de tentar auxiliar só para garantir a qualidade de vida. E além dela não ter cura, se eu tenho um paciente que tem síndrome de Down, por exemplo, eu tenho mais chances ainda de desenvolver o Alzheimer. Então, os estudos mostraram que, já que o Alzheimer, o Parkinson, ele é referente a uma alteração dentro do DNA, junto com essa deteriorização das funções cerebrais que o Alzheimer causa. Então, a associação, eu tenho um paciente com Down, é bem maior a chance de eu ter um Alzheimer na minha fase adulta, quando comparado a outras pessoas que não têm nenhuma alteração no seu DNA. E aí eu trouxe aqui para vocês um ponto que eu acho que é interessante a gente fazer discussão, porque muitas vezes, quando a gente fala de idoso, certo? E até mesmo da gente. Então, se eu pedisse agora para vocês falarem de cabeça o que vocês almoçaram todos os dias dessa semana, vocês já teriam uma certa dificuldade para me dizer, assim, de pronto, certo? Mas quando a gente está falando de idoso, a gente viu que por conta dos estímulos, enfim, da perda de memória recente, que é natural da fase idosa, muitas pessoas acabam confundindo, ou quando o idoso realmente ele só está esquecendo as coisas, e principalmente esses pontos mais frescos da memória dele, quando comparado a quando ele está com o Alzheimer especificamente. Então, quais são os pontos que é interessante a gente falar aqui? Se eu tenho uma perda de memória recente, isso é natural, certo? Em qualquer idade. Então, o que vocês almoçaram? O que vocês tomaram café? De primeira, assim, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade. Para o idoso é a mesma coisa, até porque a rotina dele ali, enfim, tem muita coisa acontecendo, ele já tem uma dificuldade de relembrar algumas atividades diárias. Em geral, são os próprios, enfim, o próprio paciente que vai reclamar disso. Ah, eu não consigo lembrar o que eu almocei. Ou então, eu não consigo lembrar o filme que eu assisti hoje à tarde. Então, isso é tranquilo e vai partir do próprio indivíduo. Ele mesmo vai relatar, olha, eu tenho dificuldade de lembrar isso, isso e isso. A demora em aprender, ela também é recorrente, certo? Então, a gente sabe que quanto mais velho a gente fica, mais idoso, com o passar dos anos, então a gente tem mais dificuldade em aprender novas coisas. Em relação a idiomas, a aprender atividades, funções, enfim. Isso é natural do nosso organismo e já é muito debatido e conhecido. Então, se eu quero aprender um idioma, é muito mais fácil aprender enquanto eu sou criança do que quando eu já sou adulto ou idoso. Então, isso é muito tranquilo também. Então, se você coloca esse idoso para fazer uma atividade, um curso de culinária, enfim, para tentar
ocupar o tempo dele para que ele não fique ocioso, é normal que ele tenha uma dificuldade em aprender completamente a atividade que ele está desenvolvendo ali no momento, justamente por conta dessa perca que vai acontecendo ao longo dos anos. A distração também é muito comum, certo? Então ele perde realmente o interesse. Acho é muito comum, quando eu atendia no consultório, você estava falando com o idoso, ele chega bem animado, aí ele fala da vida dele, ele vai reclamar, enfim, de várias coisas, reclamar do neto, reclamar do tempo, enfim. E aí chega uma hora que ele simplesmente ele se desconecta do seu papo. É como se você já, enfim, tivesse falado mais do que deveria, o que já precisava e além. Então ele acaba se distraindo de maneira muito fácil. E tudo isso é característica de um esquecimento que é considerado normal. Então, até mesmo se a gente for fazer essa autoavaliação, a gente vai perceber que é comum a gente esquecer algumas coisas e reclamar, poxa, não lembrei que hoje eu tinha uma reunião. Enfim, passa batido, certo? A gente já tem dificuldade, às vezes, de aprender, precisa ler, reler, ler mais uma vez, descansar para tentar parecer que... Porque às vezes o cérebro parece que pesa de tanto que ele pensa. Enfim, a gente se distrai de maneira muito rápida. Estou dando ali um texto, se eu olhar para o meu celular, enfim, eu passo 3 horas fácil mexendo no meu celular e esqueço do que eu estava fazendo. Mas isso é porque é uma característica de esquecer mesmo, um esquecimento que é considerado natural. E aí, quando é que eu começo a me preocupar? Eu preciso ter um cuidado, que pode ser o Alzheimer, porque eu tenho dificuldade em lembrar de datas. Então, por exemplo, eu não sei que hoje é quinta-feira, ou que dia é hoje, 4 de junho. Ou especificamente o ano que eu me casei, o ano que eu tive filhos, onde é que eu moro, enfim, vou ter dificuldade em informações que até então eram muito comuns. Dificuldade em repetir o número do meu CPF, o número da minha identidade, data de nascimento, o nome dos meus pais, enfim, isso apresenta-se como dificuldades para o indivíduo com Alzheimer. É muito comum também ele ter o quadro de repetição, no sentido de ele vai te falar uma coisa agora, aí passado um pouco tempo, ele vai te repetir o mesmo comando ou a mesma informação. Então, acontece de maneira muito regular. E é justamente essa repetição que desperta ali uma luz na pessoa que está acompanhando esse idoso. Talvez a pessoa não esteja mais se localizando dentro da configuração atual dele. Também tem dificuldade na noção do lugar. Então, justamente nesse sentido de, ok, eu moro na rua tal, na casa tal, mas aí eu vou no supermercado e eu tenho dificuldade para voltar onde eu estava. Então, justamente porque eu não consigo mais me localizar. Eu não sei se eu estou em Rio Branco, se eu estou em Bujari, ou se eu estou numa rua onde eu nunca andei. Então, eu não consigo retornar de maneira mais fácil. Isso é perigoso porque aqui, quando você perde a noção de lugar, onde geralmente acontecem os acidentes com os idosos, principalmente, certo? E aí você não consegue se localizar, você não consegue identificar as pessoas que você conhece ou não, e aí você entra num risco muito grande para a sua vida. E a partir de tudo isso, todas essas alterações que vão acontecendo com o idoso, elas são sentidas pelos familiares ou pelas pessoas próximas, justamente porque ele vai apresentando é como se ele ficasse distante, no mundo da lua. Então, eles conseguem identificar que aquela pessoa não está realizando as suas atividades da mesma maneira e que ela não está se localizando no tempo e no espaço. E a partir disso eu tenho que procurar um médico, ter um cuidado maior e realmente tentar identificar se esse paciente tem ou não um Alzheimer. E aí eu vou fazer os exames, vou fazer ultrassonografia e tentar melhorar ali para ver, identificar no meu cérebro se tem alguma anomalia. Bom, e aí a título de informação para vocês, é interessante que vocês saibam que o Alzheimer, ele é classificado em 4 estágios, ou seja, nem todo mundo que tem Alzheimer vai se comportar da mesma maneira. Então, quando a gente fala do estágio 1, que é a fase ali, inicial, o momento em que realmente esse paciente ele tem a percepção que ele está com Alzheimer, enfim, a família percebeu isso,
é quando ele apresenta alterações na memória, na personalidade, no sentido de era uma pessoa alegre e aí de repente ela ficou muito estressada, muito responsiva, enfim, nas habilidades espaciais, justamente nesse sentido de se locomover, de conseguir se localizar. Também, às vezes, tem um paciente que apresenta alguma alteração visual, ele não consegue, é meio tontura, consegue ver algumas coisas borradas, enfim, isso é considerado como estágio 1 da doença, que são as características que a gente acaba conhecendo mais, certo? Quando fala de Alzheimer. Eu já tenho o estágio 2, que é considerado como Alzheimer de nível moderado, que é quando o paciente começa a ter dificuldade para falar, ele fala balbuciando, ou então ele vai arrastando a voz, ele demora, é como se ele não conseguisse lembrar como que ele fala, então ele vai ter essa dificuldade. Realizar tarefas simples, lavar uma louça, beber água, enfim, ter dificuldade na coordenação motora de movimentos, então, e é muito comum também aqui ele relatar, por exemplo, que é uma agitação, insônia, ele não consegue dormir, ter a mesma qualidade de sono que até então ele conseguia ter. E a gente vai chegando para as fases mais críticas da doença. Então, eu tenho o estágio 3, que já é considerado um Alzheimer de grau grave, e aí aqui é muito importante o paciente já ser acompanhado por uma outra pessoa, certo? Aqui é quase que obrigatório ele já ter um acompanhamento exclusivo para ele, porque esse paciente vai começar a resistir a fazer as suas tarefas diárias, ele não vai querer tomar banho, ele não vai querer comer, ele não vai querer, enfim, realizar as atividades que até então faziam parte do cotidiano dele. Ele pode apresentar incontinência urinária, ele tá ali sem avisar, enfim, sem informar, ele faz xixi, e aí ele não consegue ter esse controle de se levantar e ir ao banheiro. Também acontece a incontinência fecal, certo? Então, pensar que o Alzheimer é sistema nervoso. Se o meu organismo não está mais liberando os espaços, enfim, os estímulos, ele não vai conseguir controlar os nossos esfíncteres, certo? Então, isso aí é muito claro de a gente tentar entender por que acontece. Tenho dificuldade para comer também, o paciente ele não vai querer se alimentar, ele vai sentir dor para se alimentar, e além disso, ele vai cada vez mais meio que parando de se movimentar, até chegar no último estágio, que é considerado o estágio terminal da doença, onde ele vai estar ali já num leito, certo? Porque ele não vai estar conseguindo se locomover, ele está praticamente um quadro de coma, ele não fala mais, ele não se comunica de nenhuma forma, ele não consegue mais se alimentar por via oral, ele vai estar se alimentando por sonda, porque, enfim, ele vai ter dificuldade e sentir muita dor quando ele se alimenta. Além disso, já que ele está num quadro terminal, né, ele também é muito comum que o organismo ele vá respondendo com infecções dentro desse organismo. Então, é claro, o ideal é que, a partir do momento que esse paciente seja diagnosticado com Alzheimer, ele já tenha o acompanhamento. Mas, a partir aqui da moderada para grave, esse paciente com certeza tem que ter um acompanhamento e a gente precisa orientar, enquanto profissional de saúde, para que esse familiar coloque alguém acompanhando, porque, caso contrário, ele é um risco para a própria vida, certo? Porque ele não vai ter noção das situações, enfim, das escolhas que enquadram a vida dele. E aí eu trouxe uma orientação do que a gente pode dar como orientação para a família, já que, mais uma vez, a nutrição diretamente ela não vai conseguir melhorar o quadro desse paciente, mas a gente pode tentar minimizar as dores tanto do familiar quanto do próprio paciente. Tentar usar adereços que tenham uma identificação, enfim, meu nome é tal, pulseiras, ter um cartão, enfim, tentar identificar esse paciente, ter um contato de emergência para caso o paciente se perca, e aí outras pessoas consigam auxiliá-lo. Estabelecer uma rotina
fixa, repetida, para que o paciente ele tente pelo menos executar aquelas atividades do dia a dia. Então, eu vou estabelecer essa rotina, mas vou também tentar simplificar, diminuir as etapas do que ele precisa fazer, mas criar uma rotina justamente até para tentar estimular a memória do meu paciente. Eliminar em casos desse paciente sofrer de mal de etilismo, ou então de cigarro, né, do consumo alto de cigarro, também, porque são duas substâncias que vão interferir diretamente no nosso organismo, certo? Tanto por conta do efeito colateral da nicotina para o cérebro e pelo efeito depressor que o álcool causa no nosso cérebro também. Limitar as opções de escolha, então, se ele tem roupa para escolher no dia, não deixar que ele tenha a visualização do seu próprio guarda-roupa, já deixar ali 2, no máximo 3 opções do que ele vestir, ou então do que ele calçar. Então, assim, ele consegue reduzir as escolhas e não precisa, enfim, se sentir estressado ou distraído por ter muitas opções de escolha. Sempre, né? Aqui já é padrão, quando a gente fala de saúde, tentar manter uma dieta adequada, mesmo que ele, por muitas vezes, vá tentar fugir da alimentação, mas a gente garantir uma refeição adequada para ele no dia, que ele não desenvolva desnutrição e não faça um agravante para a doença dele, e os exercícios no sentido de tentar uma oxigenação maior do cérebro desse paciente. Além disso, é interessante também a gente reorganizar os espaços da casa. Se eu tenho escadas, se eu tenho uma mobília que, enfim, impede o andar desse meu paciente, é interessante que eu coloque ela de maneira mais para as paredes, afaste, não coloque obstrução no caminho desse meu indivíduo, porque ele não vai ter aquele estímulo de ver uma cadeira e fazer o desvio dela, ele vai se tacar nessa cadeira, justamente porque ele não tem a orientação do tempo e do espaço. E dessa maneira, já que a gente está falando de cérebro, eu posso tentar estimular, por mais que eu não vá conseguir recuperar a qualidade de vida, o cérebro, a função cerebral desse meu paciente, mas eu posso fazer algumas práticas que vão melhorar a qualidade do cérebro desse meu paciente. Então, a primeira delas é justamente a atividade física, que é muito importante, estimular a liberação dos hormônios, dos neurotransmissores, tentar melhorar a concentração dele, que já é comprovada, que é alcançada pela prática de atividade física, fazer um controle do peso desse meu paciente, justamente porque o que acontece quando a gente ganha peso, certo? Então, ele vai evitando o dano nas artérias cerebrais e, enfim, do coração. E, justamente, quando você ganha peso, o acúmulo de gordura que vai ter no nosso organismo vai boicotando, né, algumas atividades neurais que a gente tenta. Então, que a gente exerce. Então, é interessante a gente ter esse controle do peso também. Fazer leitura, enfim, estimular realmente o nosso cérebro na parte específica, por conta de quando você tem uma inatividade que é considerada cerebral, ou seja, cognitiva, você vai aumentando a piora do Alzheimer no seu organismo. Então, estimular que esse paciente tente fazer leitura, jogos, faça cursos, enfim, justamente para tentar estimular. E até mesmo essas orientações, elas podem ser dadas para os indivíduos que não têm Alzheimer, de uma maneira a se precaver para que esse paciente ou esse futuro paciente não desenvolva o Alzheimer. E finalizando com uma boa alimentação, que vai ser muito provavelmente rica, e deve, né, ser rica nos peixes de maneira geral, alimentos que tenham gordura, a gordura boa que a gente entende, azeite de oliva, vegetal, castanha, que são alimentos que a gente sabe, tem conhecimento que são protetores dos nossos neurônios, certo? Que são importantes para o cérebro. E aí, já que a gente está falando desses alimentos, é porque são alimentos que são ricos nas vitaminas do complexo B,
nas vitaminas lipossolúveis, que são ricas em ômega 3, que é extremamente importante e está ali presente nos peixes que a gente às vezes não consome. Além do mais, também tem o selênio, que é extremamente importante para o nosso organismo. Então, ele vai dar um up para o nosso cérebro, certo? Então, tudo isso vai auxiliar diretamente na forma que o nosso organismo vai responder e ele vai, enfim, dar esse nosso feedback para ele, certo? Então, o que eu tinha para abordar com vocês em relação a essas duas doenças era isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Trouxe elas mais a título de informação também, certo? Porque vocês perceberam que, dieteticamente falando, a gente não consegue ter uma intervenção direta quando a gente está falando dessa doença, mas ainda assim é importante que vocês tenham conhecimento, porque são pacientes que a gente pode se encontrar nos postos de saúde ou lá no nosso consultório, e a gente tem que ter uma conduta adequada para eles. Estão tão calados hoje. Tá tranquilo. Tecnicamente, a gente só tem que, como nutricionista, ofertar uma boa alimentação e fazer uma boa indicação se ele tiver algum familiar cuidando dele, né? Tipo, nessa questão do Alzheimer, nem a quantidade de água, que às vezes a pessoa acaba não controlando, né, no dia ali, e ele acaba esquecendo se comeu, se bebeu, tudo e tal. Então, basicamente isso. Não tem muito o que a gente fazer. Exatamente, então a gente tem que ter esse controle. Mas é interessante a gente saber, porque, por exemplo, vai que a gente nutre de uma equipe multidisciplinar. Então, querendo ou não, a gente vai ter, multiprofissional, né? Então, a gente vai ter que dar essas orientações, porque quando a gente vai para a casa do indivíduo, ou vai dar orientação para os familiares, ele pega ali todos os profissionais para darem as orientações que são necessárias. Então, às vezes, é necessário a gente saber, pelo menos, o básico, justamente para eu conseguir, olha, não é bem assim, fica de olho nisso, preste atenção nesse ponto, que já vai fazer um diferencial tremendo no resultado final desse paciente, da qualidade de vida. E aí a gente consegue executar o nosso trabalho de maneira correta. Certo? Na outra, tu falou de uma interação de remédio no Alzheimer. Tem alguma assim que tu sabe? Não, diagnosticada não, no sentido porque, assim, tanto é que no Alzheimer você não vai ver a prática de automedicação, certo? Existem alguns medicamentos que são dados mais para tentar evitar alguns efeitos que alguns pacientes possam relatar, mas, enfim, você não dá uma cápsula de vitaminas para tentar estimular o cérebro dele, porque ele já é uma degeneração mesmo. No Parkinson, você ainda dá o medicamento, por mais que o cérebro não funcione, não libere mais a dopamina, ainda assim você consegue atingir o músculo. Então, existe um estímulo. Para o Alzheimer, não. Tá? Então, não existe bem. É mais um cuidado realmente paliativo. Você tem o diagnóstico e a partir dali você vai tentando dar um controle do paciente, o máximo possível, mas a medicação vai ser muito mais se ele tiver uma outra doença, enfim, associada, mas não por conta exclusiva do Alzheimer. Certo? Bom, então, aí agora eu só queria deixar para vocês a atividade, certo? Que é para ser entregue. Então, para quem chegou depois, semana que vem é feriado. Na outra semana a gente vai fazer a revisão do conteúdo e é o momento que vocês vão, até essa data, me entregar a atividade também. E a atividade, ela vai consistir, eu quero que, se a gente estivesse no presencial, eu tinha programado com vocês uma visita ao Centro Dia, certo? Que é uma casa ali que fica em frente ao antigo Barral, ali na estação, que justamente ele tem o cuidado, acontecem encontros com idosos. Então, eu tinha previsto levar vocês lá para fazer uma visita, enfim, uma vivência com eles, mas por conta de tudo isso, a gente não vai ficar impossibilitado de ir. E aí, a atividade que eu pensei, então,
é que vocês façam uma construção ou de um flyer, ou de aquele manual que dobra Gente, esqueci. O flyer ou... Folder. Panfleto, sei lá. Peraí que eu anotei. É folder. Panfleto, isso, folder. Isso, fugiu da minha cabeça agora. Então, ou um flyerzinho, que é aquele que geralmente a gente Olha o recebe do Alzheimer Ministério pra da Saúde, mim. certo? Que tem uma identificação rápida e são... Não, Deus, me proteja meus neurônios. Enfim, mas ou um flyer ou o folder, certo? E aí eu separei alguns assuntos. Vocês podem falar sobre a IST no idoso, ou sobre a sarcopenia, ou sobre o Alzheimer, ou desnutrição, ou constipação. Então, vocês vão construir o flyer ou o panfleto, o que vocês acharem que vai ficar melhor para vocês organizarem, sobre uma dessas 5 temáticas, que é o que a gente viu até então, certo? As infecções sexualmente transmissíveis, a sarcopenia, o Alzheimer, que a gente viu hoje, desnutrição e a constipação, que é o que a gente tem falado muito nessa disciplina toda. Então, o que eu quero que vocês falem? Deem um breve conceito da temática do que vocês estão falando e dá orientações para melhora de vida ou o que a gente pode fazer, enfim, construir passo a passo para esse meu paciente, dar dicas específicas, fazer uma receita e dizer assim, olha, para quem tem constipação, uma receita ótima é essa, tipo, chá laxativo. Aí vai lá, põe os ingredientes, o modo de preparo e fala, frequência no dia, enfim. Colocar uma informação como se vocês fossem fazer uma educação alimentar e nutricional, que era a minha proposta se nós estivéssemos no presencial. Vocês teriam feito essa construção e a gente faria a apresentação, um momento de sociabilização com os idosos lá do centro-dia. Como vai ser impossível a gente ir por conta do isolamento, eu queria pelo menos que vocês fizessem a construção desse material, até para que ficasse enfim, um material legal. E aí ele seria contabilizado, ele vai ser contabilizado dessa forma, como atividade prática de vocês, dos 3 pontos da A3. Quem me entregar um material de qualidade, enfim, sem Ctrl+C, sem Ctrl+V da internet, já está garantido os 3 pontos e depois só tem atividade avaliativa. Certo? Eu vou mandar lá no Classroom a informação. Isso, é individual, enfim, eu até consultei a coordenadora. É individual porque é uma atividade que vai somar com vocês, né? Se a gente tivesse no presencial, era uma atividade que eu tinha previsto que vocês fizessem em grupos, a gente ia se dividir em grupos. Então, essa vai ter que ser individual, tá? Então, vai ficar a ponto de vocês. E aí, vocês vão me enviar por e-mail. Vocês vão ter essas 2 semanas, então, construam um material bacana e que, enfim, vai ser bem menor, certo? Porque vocês vão se focar em um desses pontos. Vou colocar lá no Classroom, mas repetindo. ISTs do idoso, sarcopenia, Alzheimer, desnutrição ou constipação. E aí fica livre para vocês o que vocês vão colocar, mas eu quero que vocês referenciem o tema que vocês estão falando e a partir de então vocês deem a orientação, a receita, o passo a passo, enfim, do que vocês vão dar como orientação de educação nutricional para essa respectiva condição que pode acontecer com os idosos. E aí coloca o nome e me envia. Tá certo? Se vocês precisarem de modelo do folder, eu posso mandar para vocês. É só me avisar que eu mando também junto com mando no material do Classroom. E a entrega é até o dia 18/6, que é o dia da nossa revisão. Quem terminar antes, pode me enviar já manda, tranquilamente. prof, que a gente tá tinha bom? um modelo, mas eu nem Alguma sei pra onde dúvida? é que anda. Tá certo, vou mandar então. A gente fez uma atividade lá na Oca e eu mando para vocês o modelo. Que aí vocês só constroem em cima disso, tá bom? Bom, então o que eu tinha para falar com vocês era isso. Antes de fazer a chamada, eu só queria fazer, enfim, uma fala aqui com vocês, tá? Então, até perdoem as emoções.
Eu queria agradecer, certo? Hoje é o nosso último momento de teórico. Então, na outra semana, depois do feriado, a gente vai ter esse momento de revisão, enfim, né, para discutir alguns pontos que vocês possam estar em dúvida. Mas, de maneira geral, eu queria muito agradecer a paciência de vocês, a colaboração, as mensagens, enfim, que eu recebi em todos os momentos, desde presencial, o contato, a aproximação que eu tive. Se eu não tive com todo mundo, enfim, pode ter sido nervosismo, mas eu queria deixar registrado que vocês foram a primeira turma do ensino superior, certo? Que para quem eu lecionei até então, eu estava dando aula no técnico e em outras modalidades. Então, para ensino superior, ou seja, para os meus colegas de profissão, vocês foram a primeira turma, que eu primeiro tive contato. Admito que eu estava extremamente nervosa em como que isso ia funcionar, porque, enfim, faz um certo tempo que eu saí da graduação, então muita coisa mudou. Enfim, modo de pensar. Eu já fui aluna, né? Então hoje eu consigo refletir melhor atitudes que na época que eu tive com os meus professores, eu achava que eu que era certa, que os meus professores, as informações que eles precisavam saber, eu já sabia, que eles precisavam me passar, eu já sabia. Então, hoje eu me arrependo nesse sentido de não ter dado valor para muita coisa, certo? Porque eu achava que o mundo era meu, eu que estava certa. Então, hoje, me colocando do outro lado, eu consegui me reeducar nesse sentido. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa troca, se colocar também na posição de humildade, de reconhecer os erros. Peço perdão se em algum momento eu não deixei claro algum conteúdo, alguma discussão que eu fiz com vocês em relação à temática do que a gente estava abordando. Mas, de maneira geral, eu tentei me planejar da maneira que chegasse para vocês, tentei sempre ouvir o que vocês tinham para me falar. E era isso, eu queria agradecer e deixar registrado que vocês têm essa importância, certo? Para mim, na minha construção profissional, que a docência foi uma coisa que eu escolhi, então é no feedback que eu tenho com vocês, em vocês aprenderem, a gente discordar ou a gente discutir aqui, ou na construção do pensamento que faz a diferença para mim no final das contas, certo? Então isso é muito importante. E aí eu só queria agradecer e deixar registrado que sempre vai ficar para mim que o 7º A de nutrição na Unimeta foi a minha primeira turma de ensino superior, pela qual eu tenho que agradecer as experiências, tá certo? Então, agradecer e pedir perdão caso eu não tenha alcançado a expectativa que vocês tinham em relação à disciplina ou algo específico. E é isso. Muito obrigada a todo mundo, tá? Gratidão mesmo. E vocês podem sempre contar comigo. Só queria falar Parabéns, isso prof. antes de a gente A gente que finalizar. agradece. A senhora está no caminho certo, foi um trabalho Então, maravilhoso. Só sucesso para a senhora e para a sua carreira. Obrigada, Verdade, já gente. chegou arrebentando lá na Unimed. Eu queria realmente falar. Oi? Você arrasou, gata. Chegou arrebentando já, maravilhosa. Obrigada mesmo, viu, gente? E assim, tô aqui para, enfim, por mais que talvez a gente não tenha mais contato até o momento de vocês formarem, né, mas se vocês precisarem de ajuda, tô sempre aqui, tô sempre pronta também para sentar e aprender também. E eu acho que é isso. É uma troca que deve acontecer de maneira muito orgânica. E é quando a gente volta a se colocar no lugar do próximo é que a gente consegue perceber quais são as nossas falhas e onde é que a gente deve melhorar. Tá? Então eu treinei muita coisa. E aí eu fico grata por isso, pela experiência e pela disponibilidade que vocês me proporcionaram também. Tá certo? Saibam que vocês têm uma colega de profissão daqui a pouco tempo que vocês podem contar. E é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Desculpa as emoções, mas eu precisava deixar isso registrado com vocês, tá certo? E aí a gente se vê, então, depois da semana do dia 11, e a gente vai conversando até lá. Vou colocar todas as informações que eu coloquei aqui hoje lá no Classroom para deixar registrado. E antes de ir, eu só queria fazer a chamada aqui pelo próprio
pela ordem aqui do próprio Talk, tá? Só para a gente gravar e eu lançar no sistema. Ana. Ananda. Ok. Bruno. Presente. Bruno tá aí. Eduardo. Presente. Ai, tá ouvindo? Socorro. Vou reprovar, não posso mais. Ouvi. Ah, tá, arrasou. Eduardo. Edu tá aí. Fiamma. Ok. Laís. Ok. Larissa. Okay. Luísa. Raíssa. E Vitória. Bom, gente, então era isso, tá certo? Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, meu e-mail está disponível. E aí, pelo Classroom também vocês podem entrar em contato. A gente se vê passando essa semana. Na outra, que é o momento que vocês vão me entregar o material, todo o material, mas como eu falei, pode me encaminhar antes. E a gente vai fazer a nossa revisão bem breve, mas para tentar auxiliar vocês para terem o mesmo ótimo rendimento que vocês tiveram na 1, tá certo? Não esqueçam de me encaminhar a atividade até o sábado, 17 horas. Beijo, boa noite para vocês, bom fim de semana. Tomem cuidado e passem muito álcool em gel e lavem as mãos. Tchau, tchau, boa noite.